Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a formação do solo, certo? A sua origem, a sua formação, onde tudo começou. Vou falar da rocha matriz, vou falar do perfil do solo, do intemperismo químico, físico, biológico, tá certo? Quais são os problemas que o solo enfrenta, quais são os tipos de solo, beleza? Então segue o tio Sam nessa viagem no tempo sobre a formação do solo, beleza? Segue aí. Primeiramente, o que é solo? Gente, nada mais nada menos o solo, ele é o resultado das rochas, certo? Então, para mim formar o solo, eu preciso de rochas, eu preciso de decomposição de rochas, eu preciso de fragmentação das rochas, através de quem? Do intemperismo. Então, o que é solo? Para mim, solo é o resultado das rochas através do intemperismo físico, químico e biológico, tio Sam. Físico, químico e biológico. Então vamos lá. Então no intemperismo físico, ele é composto de quem? De resfriamento e aquecimento. Aquecimento e resfriamento. Ou seja, a rocha vai aquecer, vai resfriar, vai aquecer, vai resfriar. E isso ao longo do tempo. O que acontece, tio Sam? Começa a desagregar, soltar fragmentos de rochas. Pedacinhos de rochas vão ser soltos. E aí você já começa a formação de quem? Do solo. Lembrando que o solo vai formar perfis, beleza? Então, no intemperismo físico, eu tenho resfriamento e aquecimento. Então, ele vai desagregar, ele vai soltar pedacinho de rochas. Eu tenho umidade e raízes, que também vai formar. É o primeiro, tá? Um dos primeiros, físico, químico e biológico. Não importa a ordem. No segundo momento, a gente vai falar do intemperismo químico. Com relação a quem? Com relação à água. Primeiramente, quando eu tenho a presença ou adição de água na rocha, eu vou chamar de hidratação, certo? Então eu tenho adição de água na rocha, ela vai passar por um processo chamado processo químico, tio Sam. Oxigenação. Gente, a oxigenação é a saturação do oxigênio na rocha. Você sabia disso? Então, a partir disso aí, você tem o intemperismo, a decomposição da rocha, tá? E finalmente a carbonatação. Carbonatação é o dióxido de carbono, tá certo? Que vai estar presente por conta da água. A água vai fazer o processo de dissolução. E aí eu tenho o dióxido de carbono, tá certo? Então, intemperismo físico e químico. No intemperismo físico, ele vai desagregar, tá certo? Então, ele desagrega os fragmentos de rocha. Já no químico, ele decompõe. Então, passa por um processo químico chamado de decomposição através da água, beleza? E, finalmente, o biológico. No biológico, as rochas, elas vão perder nutrientes. Para quem? Para os organismos e para as plantas. Beleza, meninos e meninas? Segue o tio Sam. Gente, aqui abaixo eu fiz um esquema para vocês. Olha só. Aqui eu tenho o perfil do solo. Observe que esse perfil é pequeno. Esse aqui já aumentou um pouquinho. Esse outro perfil já é bem maior. No primeiro perfil aqui que eu tenho, eu chamo ele de primitivo. Você vai ter a presença da rocha-mãe e aqui o perfil é pequeno. Se o perfil é pequeno do solo, significa que ele é primitivo, não passou muito tempo. Então significa que eu tenho aqui os leaks, tá? Presente aqui nessa camada superficial. No segundo momento, eu tenho no perfil jovem, eu tenho o perfil já está um pouco maior, porém, no seu solo aqui, eu vou ter a presença de arbustos, de pequenos arbustos. Já no perfil maduro, né, você vai ter um perfil maior, mas sempre lembrando que nós vamos encontrar a presença da rocha-mãe. Sempre lembrando que vamos encontrar a presença da rocha-mãe. Beleza? Beleza, tio Sam? Olha só. Então, aqui o perfil é maior. Se o perfil do solo é maior, significa que a parte de cima eu tenho a presença de cobertura vegetal, né, como grandes florestas, grandes matas. A presença por conta do perfil do solo é simples, não tenho que se aperrear, beleza? Pois bem, com relação ao perfil do solo, eu fiz um esqueminha aqui bem legal para vocês. O solo é dividido em 4 perfis, beleza? 4 perfis. Então eu tenho perfil O, perfil A, perfil B e perfil C. No perfil O, observe que eu tenho aqui rico em vegetação.
tá certo? Rico em vegetação. Então, se ele é rico em vegetação, ele é rico em matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela vem das folhas, dos galhos, da fauna, da flora. Então, eu tenho um perfil aqui, né? Esse primeiro O, ele é rico, tá certo? Já o segundo perfil aqui é o perfil A. O perfil A, ele é composto de matéria orgânica e minerais, certo? Matéria orgânicas e minerais. Ou seja, orgânicos e inorgânicos, matéria orgânicas e minerais. No perfil C, eu tenho a presença da argila, como também da matéria orgânica. Vamos fazer aqui uma comparação. De onde vem a matéria orgânica? Da parte superior, né? Então, a matéria orgânica, ela partiu do perfil O e do perfil A em direção ao perfil B. Já o argila, gente, ele partiu do perfil C em direção ao perfil B. Então, um é ascendente e o outro é descendente. Então, quem saiu de cima para baixo, né, no caso da matéria orgânica, é descendente. Quem saiu de baixo para cima, que é o argila, saiu da rocha-mãe, então ele é ascendente. Agora sim, para que isso ocorra, gente, né, a argila ela vá para outro perfil, significa que eu tenho um lençol freático, beleza? Se liga aí, da dica do tio Sá. Pois bem, a origem e a evolução do solo. A origem e a evolução do solo. Primeiramente eu tenho o material, tá certo? Esse material vem de onde? Do intemperismo. Qual é o intemperismo? Físico, químico e biológico. Vamos repetir. O físico, resfriamento e aquecimento, né? Dilatação, contração, umidade e as raízes. Então são intemperismo físico. No químico, a água. Aí eu tenho os principais. Hidratação, né? Que é a presença da água. Oxigenação, que é a saturação do oxigênio, e a carbonatação, que é o dióxido de carbono aí dissolvido por conta da água, desse processo aqui. E finalmente o biológico. Nesse biológico eu vou encontrar aqui organismos e plantas presentes, aonde as rochas elas vão perder também os seus nutrientes, beleza? Pois bem, com relação à origem, falamos do material, falamos do intemperismo físico, químico e biológico, e o clima. O clima também é um agente importante para a origem e a evolução do solo. Eu preciso de quê? Da precipitação, não é? Que é o período das chuvas, ok? E da temperatura também são agentes importantes para que eu tenha a origem e a formação e a evolução do solo, beleza? Com relação à origem e evolução, eu tenho relevo também. A topografia também vai me dizer, não é? Se é planalto, planície, montanha e depressão, esse tipo de relevo, ele vai me dar aí a formação e a origem do solo, juntamente com a vegetação. E com o tempo também é outro agente importante, né, para determinar o perfil do solo. Então você vai ter aqui vários perfis, que isso vai ser de acordo com o tempo, beleza? Beleza? Tudo bem. Chegando ao final, mas ainda tem mais um pouquinho aí pra gente. Tipos de solo. Eu tenho tipos de solos chamados eluviais, tipos de solos aluviais e tipos de solo orgânicos. Eu acho que um, pelo menos, você já conheceu aí, né? Mas vamos lá. O tipo de solos eluviais, ele é formado pela alteração das rochas, tá certo? E aí você vai ter a formação de terra roxa, que é um solo bom para o plantio. Na sequência, você tem os aluviais, que são solos aluviais, que são formados pelos agentes naturais de transporte. Ou seja, ele é formado pelo vento, ele é formado pelo rio, e aí você vai ter um exemplo de várzeas, as várzeas, beleza? E o tipo de solo orgânico. O tipo de solo orgânico é aquele tipo de solo que é rico em matéria orgânica, que é importante para a produção agrícola, beleza? Então nós temos 3 tipos de solos: eluviais, aluviais e o solo orgânico. Aí vamos lá. Tio Sam, os solos, eles apresentam problemas? Apresentam problemas de erosão, né, que é o desgaste, né, exposto. Então, o vento, o sol, a chuva, o próprio homem, os animais, tá certo? Está presente aí como agente de erosão. E aí você tem o que chamamos de laterização. O que é laterização, tio Sam? Laterização, meninos e meninas, é aquele solo, né, é uma crosta ferruginosa, ou seja, quando ele é rico em ferro e alumínio. E aí ele tem aí uma baixa fertilidade. Você tem o processo de lixiviação, quando o solo ele é muito lavado. É a lavagem do solo, tá, que vai retirar esses minerais, beleza? Então, quando o solo ele é bastante lavado, então os seus nutrientes eles tendem a percolar, a descer e ir para o subsolo, mas aí na camada superficial ele vai perder nutrientes.
e aí não vai ser legal para a agricultura, beleza? E finalmente você tem aqui a vossoroca e o deslizamento. A vossoroca, o que é, tio Sam, a vossoroca? Olha só, gente, a vossoroca, ela é grandes buracos, tá certo? Causado pelas chuvas, que também é um grande problema enfrentado aqui também no Brasil, mais especial na região sul do Brasil. E finalmente os deslizamentos de encostas, né, que o Brasil, né, no período das chuvas, enfrenta esse problema, né? O solo fica saturado, né? Nós temos grande peso causado pelo processo de ocupação desordenada dessas regiões, e aí você tem o deslizamento, certo? Então, na aula de hoje, eu falei para vocês sobre a formação do solo. Resumindo, para a formação do solo, eu preciso de quem? Do intemperismo. Eu preciso de quem? Das rochas. Se eu tenho rochas, eu tenho intemperismo. Se eu tenho intemperismo, quais são eles? O físico, o químico e o biológico são esses aqui que vão atuar na decomposição, tá certo? Das rochas e na formação do solo. E aí você tem o solo e vários perfis do solo, beleza? Então o solo apresenta vários perfis. Você tem a sua origem, que é baseada no material, no clima, no relevo e no tempo. E você tem os tipos de solo, que é eluviais, aluviais e solos orgânicos. E finalmente os problemas que o solo enfrenta, né, gente? Erosão, laterização, lixiviação, vossorocas, certo? E os deslizamentos, beleza? Ficamos por aqui na aula de hoje. Espero encontrar vocês na próxima aula.